Boa noite! Sejam todas bem-vindas! Ai, que delícia! Boa noite, boa noite! Tô empolgadíssima pra essa live, meu povo! Vamos pra uma super noite especial aqui! Ai, que coisa boa! Vamos bater um papo, vamos falar de história, vamos falar de Mary Kay, vamos falar de coisa boa. Ai, coisa boa, vendo muita gente querida entrando aqui, muitas consultoras, muitas diretoras, muitas nacionais, minhas irmãs queridas. Nossa, gente, tô empolgada e como é bom. Toda vez que a gente fala, toda vez que eu falo, me dá um frio na barriga. Acordei hoje e falei, é hoje a live que Deus possa estar presente hoje aqui com a gente, como sempre, para que eu realmente consiga passar e inspirar e ajudar cada um de vocês que tá aqui com a minha história de superação dentro de uma empresa maravilhosa chamada Mary Kay e de um projeto tão especial chamado Nacionais que Inspiram, que é esse projeto aí feito em parceria com as minhas queridas irmãs, que eu tenho absoluta certeza que tá impactando milhares e milhares de vidas. Então, vamos fazer o seguinte... Pega o aviãozinho aí do lado, manda pra todo mundo que tá precisando colocar fogo no seu negócio, consultoras, pessoas que estão em cima do muro para iniciar, pessoas que estão querendo fazer mais pelo seu negócio, pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra de inspiração, de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho, de um acolhimento, de algo que realmente possa ajudá-la a tornar o seu negócio melhor. É com muito amor hoje que eu quero compartilhar a minha história e como isso é tão lindo dentro da Mary Kay, nós podermos juntas nos inspirarmos nas histórias de tantas mulheres especiais. E é bem sobre isso que eu quero começar a falar. Hoje eu tenho 8 anos de Mary Kay, eu comecei em junho de 2012 e... por muitos e muitos seminários, eu sentava lá no fundo, nas cadeiras daquele seminário maravilhoso e olhava para aquelas mulheres com aquele taier brilhante, com aquela roupa maravilhosa. E eu pensava, meu Deus, que sonho tá nesse grupo, que sonho poder fazer parte desse grupo tão seleto de mulheres tão especiais. E hoje para mim é uma grande honra tá realmente nesse grupo de diretoras nacionais do Brasil, de mulheres que impactam vidas, que transformam gerações, que levantam mulheres, e por isso que hoje eu venho aqui com um grande propósito, com uma grande missão de honrar todas essas mulheres que por muitos e muitos anos me inspiraram e que seguem me inspirando. Então, boa noite! Feita essa introdução, vamos pra minha história, tô ansiosa aqui pra contar pra vocês. Então, como muitos de vocês já sabem, eu inclusive falei agora, comecei em junho de 2012. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo e contar quem era a Daniela. Quem era a Daniela antes de Mary Kay? Quais foram os desafios que eu vivi antes de Mary Kay? Porque eu acredito que uma boa história, uma história que realmente inspira, é uma história de superação. É uma história onde a gente consegue contar a dificuldade que a gente teve e como a gente conseguiu fazer para superar essa dificuldade e realmente chegar num lugar desejado, no seu objetivo, na sua meta, no seu foco, no seu sonho. Então eu sou filha aí de uma família de 3 irmãos, né? Minha irmã Sabrina mais velha, meu irmão mais novo Leonardo, e de pais que sempre nos deram muito amor, que sempre nos deram muito carinho, num ambiente realmente de uma família muito unida, porém com condições financeiras de bastante dificuldade. Questões financeiras me remetem assim algumas lembranças da minha infância, onde nunca faltou o básico, mas a gente sempre tinha muitos sonhos e aqueles sonhos sempre pareciam muito distantes por
por questões financeiras mesmo. Conto muitas vezes uma parte da minha história que me marca, que me choca e que me emociona, de quantas vezes eu e a minha irmã, pequenas ainda, adolescentes ainda, desenhávamos a planta da nossa casa própria, sonhando com o dia que nós teríamos a nossa casa própria. E os meus pais nunca, por mais que eles soubessem ou que ter a casa própria era um sonho muito distante, eles nunca disseram pra gente parar de sonhar, eles nunca disseram para de fazer isso, não desenha, não sonha. Eles nos estimulavam e diziam que legal, nossa, vai ser muito legal ter uma casa com 3 quartos, vai ter muito legal uma casa com essa sala, e eles nos estimulavam a sonhar. E eu tenho certeza que sonhar dentro da Mary Kay, muitas pessoas aprendem a sonhar dentro da Mary Kay. Eu aprendi a sonhar desde pequenininha, mas com poucas possibilidades de realizar. Por quê? E eu quero começar essa noite tão especial de hoje com uma frase de Mary Kay Ash. Não são as tuas condições, são as tuas decisões que vão te levar onde tu deseja. E essa frase me representa. Porque se eu olhar pra trás, se eu olhar pra alguns anos atrás, se eu olhar pra... Hoje eu tenho 37 anos, se eu olhar pra 20 anos atrás, eu jamais poderia imaginar que hoje eu seria uma diretora nacional de uma empresa norte-americana que está presente em mais de 40 países e que eu iria liderar um exército de mulheres e que eu iria transformar vidas, porque a minha condição naquele momento com 12, 15, 17, 20 anos não eram as mais favoráveis. Não eram de uma pessoa que estava desenhando uma carreira próspera. Então hoje, independente de onde tu esteja, independente da condição que te representa, não importa. Porque o que importa, principalmente numa companhia onde nós escolhemos estar, chamada Mary Kay, são as tuas decisões. E não são as tuas condições. E eu não tô falando de condições financeiras, não somente de condições financeiras. Tô falando da tua condição, talvez, familiar. Tô falando da tua condição de tempo. Tô falando da tua condição de comunicação. Tô falando de, talvez, de todas as condições ou desculpas que muitas vezes servem de bengala para que a gente não realize os nossos sonhos. E sabiamente, Mary Kay Ash, fundadora da nossa companhia, falou: não são as tuas condições, são as tuas decisões. Eu simplesmente me agarrei nessa frase no início da minha carreira na Mary Kay. E aí, anota essa frase: foguete não tem ré. A partir do momento que tu descobre que não importa a tua condição e sim a tua decisão diária de onde tu quer chegar, tu voa. E tu voa longe. Boa noite pra todo mundo que tá chegando agora. Aquela menina sonhadora ia pra parada de ônibus no domingo com a sua família, esperar o ônibus para ir fazer um passeio, e todos os vizinhos passavam com as suas famílias nos seus carros. E aquela menina daquela parada de ônibus muitas vezes chorava e pensava: como seria legal se a minha família tivesse um carro? Como seria legal se a gente morasse naquela casa, naquela planta que eu e a minha irmã desenhávamos? E a vida foi passando, e eu fui crescendo, e os sonhos continuavam, e as condições não eram favoráveis, e me lembro muito bem de crises que o país viveu, talvez muito similar a essa que a gente está vivendo hoje, e me recordo de situações difíceis dentro de casa, me recordo de situações duras dentro de casa, onde eu sempre falo isso porque eu acredito que muitas pessoas se conectam com isso, onde a gente ia fazer o rancho do mês e a gente podia comprar iogurte uma vez só, porque era uma vez só no mês, e meu pai dizia: aproveita, pega hoje, escolhe um item, e era uma vez só no mês. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente consegue dar valor para tudo que foi construído, para tudo que foi aprendido, não tem preço. Por isso, eu sou a pessoa que posso te dizer hoje: não importa a tua condição, importa a tua decisão. E hoje, como diz Mary Kay Ash, dizia Mary Kay Ash, se uma mulher sair daqui sabendo e decidindo onde quer chegar, já vai ter valido a pena. Essa mesma menina começou, sonhou, estudou, joguei vôlei, e a partir dali
comecei a sonhar cada vez mais alto e consegui fazer uma faculdade porque a minha mãe começou a trabalhar na Universidade de Caxias do Sul e eu tinha 70% de desconto. E só por isso eu consegui finalizar minha faculdade, me formei em Relações Públicas e fui fazer um intercâmbio em Londres. Quando eu falo fazer um intercâmbio em Londres, muitas pessoas pensam, ai, que chique! E eu quero contar pra vocês o quão chique foi, só que não fazer um intercâmbio em Londres. Eu trabalhava na Claro, uma operadora de celular, trabalhei por acho que uns 2 anos ali. Saí da Claro, peguei todo o valor da minha rescisão, que não era muito, fui numa agência de intercâmbio e comprei um intercâmbio pra Londres. Porque eu imaginei que, tendo uma experiência como essa, eu teria mais oportunidades no mercado convencional quando eu fosse procurar um emprego. Empreender não passava pela minha cabeça. Me tornar uma empreendedora era uma superação de uma crença absolutamente, praticamente intransponível para mim. Porque eu vim de uma cultura onde tu precisava estudar, procurar um emprego e era isso, acabou. Essa foi a minha cultura e essa é a cultura talvez da maioria de nós. Que quando se vê com uma oportunidade dessas na mão, não sabe o que fazer. De tão maravilhosa que ela é. Porque culturalmente as nossas crenças foram estabelecidas para que a gente estude, procure um bom emprego e fique ali o resto da vida. Então, ir para Londres foi uma tentativa de eu ter talvez algo diferente do que a grande maioria. Fui para Londres sem saber falar uma palavra em inglês, eu sempre brinco. Eu trocava kitchen, que é cozinha, por chicken, que é galinha. Senhor, passei as maiores vergonhas da minha vida na Inglaterra. Fui com um visto de 1 ano e 3 meses. E em Londres eu aprendi, e talvez isso tenha me dado coragem para seguir, apesar das críticas, o meu negócio Mary Kay quando eu comecei. Lá eu precisei ter coragem para trabalhar entregando panfleto com menos 5 graus, para vender sorvete, para vender waffle na principal rua lá do comércio, mesmo nevando. Lá eu precisei superar alguns desafios, como a saudade da minha família, como a saudade do meu país, com dificuldades, e quando eu não tinha como ligar e pedir pro meu pai, manda um dinheiro. Não, eu precisava trabalhar na semana para pagar o aluguel da semana, para comprar comida da semana, para sobreviver na semana. E aí, galera, quando a gente se vê numa situação de necessidade, aí eu quero aqui trazer minha frase, ninguém segura uma mulher altamente determinada e com uma grande necessidade, tu simplesmente faz. Não existe palavras como procrastinação para uma mulher que está tendo a necessidade de sobreviver. E a necessidade de sobrevivência em Londres, para não precisar voltar para o Brasil com o rabinho no meio das pernas, dizendo não consegui, fracassei, me fizeram encarar de frente os desafios. E procrastinar não era uma palavra que fazia parte do meu dicionário. Porque se eu procrastinasse, eu ia fracassar. E fracassar não era uma opção. Eu precisava sobreviver. Então, mesmo sem falar língua, mesmo sem conhecer ninguém, eu fui pra rua, eu procurei trabalho, eu falei com as pessoas, eu entreguei panfleto, eu trabalhei como garçonete. E 1 ano depois eu voltei pro Brasil. Voltando pro Brasil, já numa outra situação, porque aí eu já tinha vindo de um intercâmbio, meus pais ainda moravam numa casa de aluguel. Aos meus 23 anos de idade, eu consegui um trabalho numa grande multinacional. E talvez muitos de vocês conhecem. É a Gerdau. Sim, a necessidade move. A necessidade te faz fazer o que tu não faria numa condição normal. A necessidade faz com que tu te mova. A necessidade faz com que tu te desafie. A necessidade faz com que tu aprenda a fazer o que tu ainda não sabe. E aí, comecei a trabalhar numa grande empresa, Gerdau.
uma grande multinacional no segmento do aço. Comecei como assistente comercial, vendendo aço, vendendo prego, vendendo chapa, vendendo arame, vendendo vergalhão e segui o caminho da venda porque aqui na minha região, e acredito que em todas as regiões do Brasil, venda paga um pouco mais. Quem trabalha com venda recebe comissão. Então eu pensei, talvez seja a oportunidade de eu ganhar um pouquinho mais. E aí fui chamada na Gerdau, fiquei lá por 3 anos e quero trazer uma realidade muito real do mundo das mulheres. Gerdau é uma empresa maravilhosa. Em 2012 ganhou como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. No ano que eu entrei na Mary Kay. E nesse ano eu queria muito uma vaga num patamar maior do que eu tava. E no ambiente corporativo, e essa é uma realidade que a gente vive hoje, no século 21, onde nós, mulheres, ainda precisamos buscar por mais espaço, provar ainda mais, e mesmo assim ainda não temos salários igualitários no mercado, eu precisava provar muito mais que os meus colegas homens para talvez conseguir um cargo de gerência, um cargo de, quem sabe, depois de muitas décadas de trabalho, um cargo de diretoria. E aí eu me vi numa situação de desigualdade absurda, onde eu entregava mais pelo que eu tinha sido contratada e não recebia nada, e não recebia aumento, e não recebia nem reconhecimento. Acabei de dar uma aula para minha unidade e eu falei exatamente isso. Se existe hoje uma necessidade básica de uma mulher no mercado de trabalho, é reconhecimento. Não, às vezes não é nem dinheiro, às vezes não é nem a tão sonhada qualidade de vida, mas é tu ser validada, tu ser reconhecida pelo teu trabalho. E eu não tinha reconhecimento, eu batia minha meta, que era 100 toneladas, às vezes eu vendia 150, 200 toneladas, e eu não era reconhecida, validada pelo trabalho, validada pela minha entrega. Isso me trouxe uma revolta, isso me trouxe uma indignação. Eu bati na mesa e naquele momento eu falei, chega, eu posso mais. Algo dentro de mim, de uma forma muito intensa, me mostrava e me dizia que eu podia mais. E aí eu comecei a pesquisar franquias. Bom, quando eu comecei a pesquisar franquias, a palavra que eu posso definir aquela busca talvez tenha sido desespero. Porque toda franquia que eu pesquisava, eu me deparava com um cenário de 100, 200, 300, 400 mil reais. Na época, eu ganhava 2 mil reais, e aí anota essa frase, eu tinha status por trabalhar na Gerdau e pouco extrato. Eu tava cansada de ter extrato, de ter status e não ter extrato. Eu tava cansada de ter um canudo na mão, como relações públicas, status e não ter o extrato. Eu tava cansada de falar para as pessoas que eu trabalhava numa multinacional cheia de status e quando chegava dia 10, eu não tinha extrato. Eu tava cansada de chegar no final do mês e não ter 30 reais para pedir um hambúrguer. Eu tava cansada de pagar juros no cheque especial. Eu tava cansada de ficar empenhada com meu carro, que me deixava na mão. Um carro que eu comprei 100% financiado. E que eu gastava mais no mecânico do que com qualquer outra coisa. Grata a ele. Porém, hoje melhor sem ele. Eu estava cansada de ter status e não ter extrato. Eu estava cansada de chegar no dia 10 e dia 11 não ter mais dinheiro nem para pagar todas as minhas contas. E os meus sonhos eram muito maiores do que o meu extrato. Naquela época eu estava no SPC, não sei se vocês conhecem, não é o só para contrariar, é o Serviço de Proteção ao Crédito mesmo. Tava no SPC. Alguém se identifica? Alguém começou assim também? Alguém hoje tá vivendo essa situação? Se sim, eu quero te dizer, não é a tua condição.
e sim a tua decisão que vai te levar aonde tu deseja. Ninguém segura uma mulher altamente determinada e com uma grande necessidade. Naquele momento, mais uma vez, a minha necessidade falou mais alto. E quando eu já não aguentava mais trabalhar sem reconhecimento, ter status e não ter extrato, não ter dinheiro para colocar uma franquia que era 100, 200, 300 mil e que o banco nenhum me daria crédito. Nesse momento a gente para e pede ajuda para quem pode nos ajudar. Naquele momento eu pedi para Deus para que Ele me mostrasse uma oportunidade, para que Ele me mostrasse o caminho, para que Ele pudesse me direcionar, para que Ele pudesse me guiar, porque vontade eu tinha. Porque sonhos eu tinha. O que eu não tinha era preguiça, o que eu não tinha era falta de vontade. E aí eu pedi para Deus que Ele pudesse me mostrar um caminho, que Ele pudesse me dar uma opção, que Ele pudesse me dar um norte. E quando a gente pede, e quando a gente ora, e quando a gente tem fé, Ele nos atende. E num dia comum, num dia qualquer, quando eu fui fazer a unha na minha manicure, naquele dia, Deus me mostrou o meu caminho. Naquele dia, Deus colocou no meu colo a oportunidade que mudaria a minha vida e de milhões de mulheres. Naquele dia, eu senti Deus tocando meu ombro. Naquele dia, eu senti que Ele colocou a mão na minha cabeça e falou: filha, chegou a tua hora. Naquele dia, minha manicure, que era trabalhada no mau humor, que não tinha imagem Mary Kay, naquele dia ela estava muito feliz. E a felicidade dela tocou meu coração. E eu pensei, o que aconteceu, gente? Ela tá sempre mal-humorada, ela fazia unha no meu condomínio. O que aconteceu que ela tá tão feliz? E aí ela me disse que tinha conhecido uma empresa americana de cosméticos que dava um carro cor-de-rosa. E naquele momento eu, cheia de preconceito, eu falei: quem é a pessoa que anda num carro rosa? Que coisa mais brega! Eu juro que eu pensei isso. E eu tava com um dermatologista marcado, né? Tinha 20 e poucos anos, já queria ver a questão das minhas linhas de expressão. E ela me disse: não marca, deixa eu te apresentar uns produtos. A convicção dela, a confiança dela nos produtos, a forma como ela me passou de que realmente eu ia ter uma diferença na minha pele, fez com que eu dissesse: ok, pode ir lá em casa. Mas eu confesso que eu estava trabalhada no preconceito. E por que eu estava com muito preconceito? Porque ela me falou que ela queria me apresentar produtos de beleza. E na hora, mais uma vez, cheia de preconceito, eu fiz um raio-x dela. E ela não tinha uma imagem que poderia me apresentar produtos de beleza, se é que vocês me entendem. Mas a convicção dela falou mais alto. Ela foi na minha casa, fez uma apresentação dos produtos, apresentou o kit milagroso, o microdermabrasão, a base. E naquele momento eu pirei com a qualidade dos produtos. Eu me lembro que eu ia no espelho e eu me olhava, eu não acreditava no que eu tava vendo. Eu nunca tinha visto uma pele tão maravilhosa como aquela. Ela não explicava muito bem ainda, né, sobre a empresa, sobre os produtos, mas a qualidade dos produtos era tão alta que eu falei: meu Deus do céu, e se eu vender? Na hora eu tenho certeza que foi Deus que me conduziu. Porque eu tinha preconceito, ela já tinha dito que dava um carro cor-de-rosa e eu achava que era brega, pensa isso. Eu jamais, nunca tinha escutado falar de Mary Kay. Mary o quê? Mary Kay, isso há 8 anos atrás em Caxias do Sul. E aí, quando ela fez o fechamento, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu tinha comprado dela um creme de uma outra marca,
chamada Avon, não sei se vocês conhecem. Tinha comprado um creme, eu falei pra ela, olha só, tu tem como trocar esse creme que eu comprei de ti por uma Lash Intensity? Porque eu queria comprar algum produto daquela marca tão maravilhosa chamada Mary Kay. Troquei, comprei o Lash Intensity, era o que dava pra pagar no dia e fiquei com aquilo na cabeça. Bom, isso era terça, quarta, quinta eu não me aguentei. Peguei o telefone e liguei pra ela. Pegar a cola da minha filha aqui pra fazer de telefone, que inclusive tá toda mordida pela cachorra. Andressa, preciso ir na tua casa falar contigo. Aí ela, tá, beleza. Preciso falar. Tinha um negócio dentro de mim, uma inquietação dentro de mim. Cheguei lá e perguntei pra ela, como eu faço pra me tornar uma consultora? Bom, quero perguntar pra hoje, as consultoras que estão aqui, quando alguém chega e te diz, quero me tornar uma consultora, o que a maioria faz? Que beleza. No meu caso, ela fez assim, ó. Que droga, vou perder uma cliente, mas tudo bem, vou te iniciar. Então, meu início foi super entusiasmado, ela me deu uma super força, ela me colocou pra frente, pra cima, só que não. Ela achou que ia perder uma cliente e achou uma droga me iniciar, porque ela imaginou que eu, ia perder uma cliente, ok. Mas eu fui na casa dela pensando, se essa empresa pagar 10% de comissão, eu tô dentro. Tô dentro, sabe por quê? Porque na Gerdau eu ganhava 0,0012% de comissão. Tudo bem que o valor agregado é diferente, mas era 0,0012. 10% pra mim era a glória. 10% pra mim me faria chegar no final do mês com R$500 a mais. E aí eu perguntei, quanto essa empresa paga de comissão? Daí ela falou, 40% de desconto. Bom, gurias, eu quero que vocês imaginem agora o tio Patinhas, cheio de cifrão nos olhos, se atirando em montanhas de moedas de ouro. Era eu, quando ela falou 40% de desconto. Eu falei, gente, agora, onde é que eu assino? Onde eu assino? Fui fazer meu cadastro. Quando eu fui fazer meu cadastro, apareceu uma mensagem que talvez vocês conheçam. Dizia assim, não foi possível aprovar essa transação. Não passou, não tinha limite. Na época era R$130 o cadastro. Não deu. Eu tinha R$600 de limite no meu cartão de crédito e não passou. Gente, aquilo me deu um impulso tão grande porque eu queria aquele kit, eu queria aquele cadastro. E nesse momento foi fundamental. Nesse momento eu fui pesquisar. Talvez vindo do curso de Relações Públicas, onde a gente fazia muita pesquisa de mercado, eu fui pesquisar. Quem é Mary Kay no mundo? Quem é Mary Kay no Brasil? Como é o mercado no mundo da beleza? Como é o mercado no Brasil? Como é o mercado de maquiagem, de cuidados com a pele, de fragrâncias? E, gente, o tio Patinhas tomou conta do meu ser. E eu falei, esse mercado só cresce, eu tô dentro. Fui no banco, pedi aumento do limite, fiz o cartão. Ele aumentou porque eu recebi minha conta salário lá, então ele falou, bom, ok, aumentar para R$1.500, não correremos risco? Fiz o meu pedido de 40%. E galera, olha só. Dentro da nossa caixa, não é uma caixa de produtos. Eu vejo aquela caixa, que hoje é 79 ou 179, como uma caixa cheia de sonhos. E uma caixa com tantas oportunidades e que podem te levar em lugares tão altos e tão grandes. Desde que tu siga o passo a passo, desde que tu entenda a grandiosidade daquele negócio. E aí tem um programa que eu sou apaixonada e eu fiz ele por várias vezes dentro da minha trajetória, chamado Início Perfeito. Todas as vezes, no início do meu negócio ou no meio do meu negócio, quando eu precisava de um eixo, quando eu precisava de um norte, quando eu precisava de uma direção, eu fazia de novo o Início Perfeito. Lista dos 25 nomes, 8 sessões em 2 semanas e realize pelo menos 5 delas. Faça orientação para novas consultoras.
O início perfeito me deu um norte, me deu um gás, me deu a direção. E naquele momento eu pensei, eu trabalho hoje para Gerdau. Hoje tem o dono dessa empresa que eu dou o meu sangue, eu visto a minha camisa. E eu ganho R$2.000. Hoje eu tô começando o meu negócio, eu já tinha ideia que o chão que eu tava pisando era muito fértil. E aí eu falei, 25 nomes? Não. Agora é meu negócio. E eu fiz uma lista de 100 nomes. E comecei a agendar sessão. Depois das 18 horas. Sábado, domingo, sexta-feira, não importava. Eu lotei a minha agenda de sessão. Comecei a frequentar as reuniões de unidade com 2 diretoras nacionais, que na época, uma era diretora de carro cor-de-rosa, a outra era uma diretora formada há pouco tempo. Acho que vocês conhecem elas. Uma se chama Michele Fim, outra se chama Daniele Fontana. E quando eu cheguei na reunião, tava essas 2 lá, dando reunião. Já era uma sala, elas contam, né, que não tinha ninguém na reunião. Quando eu comecei, já era uma reunião lotada de gente. Não tinha cadeira para sentar, era mulher saindo pelas janelas. Eu me lembro que eu sentei no chão na primeira reunião e fiquei de espectadora. E elas perguntaram, quem aqui quer carreira executiva? Todo mundo, eu! E eu pensei, eu me escondi, eu falei, gente, eu não quero esse negócio aí. Eu quero os 40%. Que carreira executiva o quê? Essas mulheres não sabem fazer dinheiro. Vocês ganham 40%, eu tinha vontade de gritar, vocês ganham 40% de comissão, de desconto, por que vocês querem carreira executiva se o ouro tá na venda? Me escondi, porque vai que elas me perguntassem por que eu não queria carreira executiva, né? Queria só vender. Bom, beleza, vendi, fiz 6.000 pontos, Michele vai lembrar disso, 6.000 pontos no meu primeiro mês como consultora, de estoque não, minhas filhas, tudo vendido. Mas e como eu vendi? Início perfeito, lista, agendamento, sessão de beleza, fechamento, pronta entrega, venda. Sabe a caneta Bic? Eu tô sem nenhuma aqui. Sabe a caneta Bic? Em 1950 ela era igual. Em 1980 ela é igual. Em 2015 ela é igual. E em 2021 agora eu devo ter umas 3, 4 aqui pela minha casa. Igual. E assim é o teu negócio. Assim é o meu negócio. Assim é Mary Kay. Existe um funil onde tu prospecta, onde algumas tu agenda para mostrar o teu produto e algumas tu fecha. E eu entendi que quanto maior o meu número de agendamento, quanto maior o meu número de prospecção, maior seria a minha conversão de venda. Vendi 10.000 no primeiro mês. Plim, 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 plim. Tio Patinhas mais uma vez tomou conta do meu ser. E aí eu falei, quê? 10.000? 4 de comissão? Eu ganhava 2 na Gerdau. Falei, gente, Gerdau, beijo, queridos! Rasguei a minha CLT. 60 dias de Mary Kay. Rasguei a minha CLT. Não me pediram, não fizeram acordo, não me demitiram. Saí sem FGTS, saí sem seguro-desemprego, saí praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Meu gerente me olhou com uma cara de coitadinha e falou, Daniela, me fala mais sobre essa oportunidade que tu quer sair da Gerdau pra começar um negócio vendendo batom. Quem sabe tu espera mais um pouco? E aí nessa hora, gurias, eu pensei, mal sabe ele que essa empresa é maior do que essa que tu tá falando. Mal sabe ele que essa oportunidade que eu tô agora dizendo um sim pra mim, ela foi guiada por Deus. Mal sabe ele que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Mal sabe ele que a partir de hoje eu começo a trabalhar com um propósito. Mal sabe ele que não é mais
a mixaria de aumento que tu vai me dar, que vai me segurar aqui. Mal sabe ele que 1 ano depois eu ia voltar na Gerdau, buzinando numa sexta-feira, porque eu sabia que era o dia que tava todo mundo lá. Cheguei com o meu carro cor-de-rosa. 365 dias depois do meu cadastro como consultora. E aí eu pensei, qual era a mesma empresa que não ia dar certo, querido? Porque aqui eu comecei, tem o solo fértil. E essa mesma empresa que eu comecei com solo fértil é a mesma que vocês têm na mão, ou que talvez algumas convidadas que estão aqui ainda não têm, mas poderão ter hoje se decidirem. Essa mesma empresa que eu disse sim em junho de 2012 transformou de uma maneira e talvez num giro de 360 graus a minha vida. Financeira? Sem dúvidas. Profissional? Com absoluta certeza. Pessoal? Com certeza. Mas a maior de todas foi espiritual. A maior de todas foi espiritual. A forma como Deus me conduziu para que eu dissesse sim, e para que eu estivesse naquele lugar, e para que eu estivesse com aquela pessoa, e para que eu tivesse as líderes que eu tenho hoje, para que eu tivesse a equipe que eu tenho hoje, não é coincidência. Comecei, vendi, fui para um retiro 2 meses depois em Valinhos, da Sandra Lima e da Suzane Strumiello. A Rose Aguiar ainda não era nacional, nem a Dani, nem a Michele. Sandrinha era nossa nacional. E estando lá, algo me chamou a atenção. Gente, eu preciso ver que horas são. Porque eu gosto de falar, né? Daqui um pouco, alguém bota pra mim no chat aí que horas são. Faz favor. Voltei de lá e vi uma alegria real, vi uma alegria genuína. Eu vi uma palavra que eu gosto muito de usar na Mary Kay. Eu vi irmandade entre mulheres. Que até então eu só escutava. Onde tem muita mulher não dá. Mulher só faz fofoca. Mulher não sei o quê. E aí eu me senti num ambiente tão acolhedor. Obrigada, gurias. Tão acolhedor. Eu me senti num ambiente com uma irmandade tão grande que eu pensei, é aqui que eu quero ficar. Quando eu pedi demissão da Gerdau, eu lembrei do meu pai, que em 2011 faleceu e eu já estava na Gerdau. E ele me disse, nunca mais sai dessa empresa. Nunca mais sai da Gerdau. Fica aqui pelo resto da tua vida. Porque culturalmente as pessoas, o nosso ambiente para nos proteger, o nosso ambiente para nos proteger do que não é certo, nos bloqueia, nos protege. Meu pai queria o meu mal? Com certeza não. Ele queria o melhor para a filha dele. E na concepção dele, o melhor para a filha dele era ficar numa multinacional como aquela. Porém, gurias, nessa trajetória, nessa minha busca pelo sim, eu namorava já o Márcio, que é meu marido, com um espírito altamente empreendedor, que desde os seus 18, até hoje ele nunca teve uma carteira de trabalho. Desde os 18 anos ele empreende. E ele entendeu esse negócio comigo, e na oportunidade que ele entendeu o negócio comigo, ele simplesmente me disse, te joga. Não existe negócio no mundo que te dará um retorno como esse. Eu ainda não trabalhava pelo propósito. Eu trabalhava porque eu pirei com os descontos, e eu pirei com a carreira, e eu pirei com a irmandade, e eu comecei a pirar nos retiros, e eu comecei a enxergar um universo que eu jamais imaginei que pudesse existir na face da Terra, vindo de onde eu vim, com a condição que eu tinha e das experiências que eu tinha tido no mundo corporativo. Ai, Michele, que bom te ver aí, Mi. Tô vendo várias galeras aqui, minhas diretoras, consultoras, minhas irmãs nacionais. Que delícia ter todos vocês aqui e que prazer tá podendo contar essa história. Então, gente, o que aconteceu? Eu voltei do retiro. Eu vou tirar, tá? Eu não tô aguentando de calor, vocês não têm noção, eu tô suando aqui. Vou tirar isso aqui. Eu voltei
de São Paulo, enlouquecida com a carreira. Eu falei, eu quero esses 40% aí, mas eu também quero iniciar agora. E aí eu comecei, ofereci oportunidade pra todo mundo. Aquela lista de 100 nomes se multiplicou. Eu comecei a oferecer oportunidade e falar do meu negócio. E aí eu comecei a sentir o que era o propósito Mary Kay. Porque naquele momento eu lembro de um pensamento assim: se isso tá me fazendo tão bem, imagina se eu compartilhar isso com outras mulheres. E o resultado de tudo isso foi uma entrada em qualificação em janeiro de 2013. E eu tô contando toda essa história de foguete, porque daqui um pouco eu conto a parte da superação, tá? Em 2013 entrei em qualificação, me formei a diretora em qualificação número 1 do Brasil, com 80 mil pontos em 3 meses, né? Fiz 80 mil pontos em 3 meses com uma DIC. Michele, pensa a felicidade da Michele com uma DIC de 80 mil pontos. E também liderada, né, pela minha querida mamãe Mary Kay aí, sem dúvidas, seria um sucesso. Meu primeiro mês como diretora de vendas foi em abril de 2013. E nesse mês eu fiz 50 mil pontos. Era a qualificação do carro. E eu sei que não é legal a gente ficar falando valores, mas isso me impactou e eu vou falar porque eu tenho certeza que talvez possa mover algumas pessoas que estão aqui hoje. Meu primeiro bônus como diretora foi de R$ 7.300. Em abril de 2013, eu fiz 50 mil pontos e ganhei R$ 7.300. Gente, eu saí assim na rua, ó. Eu tinha quase certeza que iam me sequestrar, que a Mary Kay não ia depositar o dinheiro na minha conta, que eu ia acordar de um sonho, porque era algo simplesmente fora do que eu vivia. Nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei que um dia eu pudesse ganhar R$ 7.300. Bom, nunca mais ganhei R$ 7.300, né? Ganhei o dobro, o triplo, R$ 7.300 nunca mais. De 7 eu passei para 10, para 12 e aí meu time explodiu. Explodiu porque a gente fazia com paixão, a gente fazia com tesão, a gente fazia com amor. Eu falo eu e meu time, porque muitas delas estão aqui comigo até hoje. A minha galera linda que tá aqui, muitas delas estão aqui comigo até hoje. Nós entendemos o propósito. Nós entendemos que aquele bem que fazia pra nós, a gente podia se multiplicar, a gente podia expandir. E eu comecei a desenvolver outras cidades, eu mapeei Rio Grande do Sul, eu comecei pra São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, pro litoral, né? E aí, galera, olha só, com 1 ano e 6 meses, com 1 ano e... Não, deixa eu ver. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 1 ano e 5 meses eu me tornei uma executiva elite. Com 8 diretoras descendentes formadas. 18 meses. 1 ano e meio formei 8 diretoras. E mais do que 8, né? Porque eu já tinha diretoras de segunda geração e já muitas DICs. E meu negócio realmente estava explodindo. Fechei a viagem das diretoras top. Tava fazendo algo realmente num tempo muito acelerado. E com muito ritmo, assim, né? Viagem, sessão, entrevista, desenvolvimento de diretora. E realmente foi um crescimento muito grande. Em outubro de 2014, eu descobri que eu tava grávida e segui trabalhando. Formei mais umas 2, 3 diretoras nos próximos meses, fiz 100 mil pontos em fevereiro de 2015, grávida de 6 meses, viajava com barrigão e tal. E com 30 semanas eu descobri que a minha filha tinha um problema congênito no coração e que era muito sério e que era raro e que a gente ia precisar fazer uma intervenção cirúrgica intraútero. E com 30 semanas, em questão de 5 dias, eu e o Márcio, meu marido, pai da minha filha, decidimos que a gente faria essa intervenção intraútero, que seria em São Paulo ou em Boston, e com um valor muito maior do que um carro 0 km. Naquele momento, eu percebi o quanto a oportunidade Mary Kay te dá liberdade e te dá escolhas, te dá a opção de escolher o melhor pro teu filho. Porque naquele momento, eu e o Márcio, juntos, a gente precisou fazer uma decisão, né? Se a gente teria aporte para salvar a vida da Martina
intraútero num hospital em São Paulo. Ela fez um cateterismo intraútero dentro da minha barriga. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer no Brasil. Ou não. E não dá pra fazer pelo SUS. E não dá pra fazer pelo plano. Ou tu faz particular. Ou talvez o teu filho não nasça. E foi isso que eu escutei. Que talvez a Martina não nascesse se a gente não fizesse essa intervenção. Então, sem a menor dúvida, em questão de 5 dias ela tinha feito um cateterismo intraútero no HCOR em São Paulo. E ganhou uma sobrevida. Porém, quando ela nasceu, em 19 de maio de 2015, quero deixar um parênteses aqui que meu negócio seguia bombando, tá? Eu tinha DIC, mesmo passando por tudo isso, DIC, diretora, já tinha diretora de carro cor-de-rosa. E a construção desses 2 anos, desde o dia do meu cadastro, 2012, 13, 14, 15, 3 anos, fez com que o meu negócio se mantivesse a nível de bonificação pela construção da nossa renda passiva. Eu aprendi com a minha amiga Débora Ramos, que fez ontem a live dela. A construção dessa renda me manteve num equilíbrio financeiro, mesmo sem trabalhar. A Martina nasceu e ficou por 80 dias internada. E essa é a parte da minha história que eu quero contar. O porquê eu sou tão grata a essa companhia. Porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus dos milagres. A minha filha nasceu e ela fez um cateterismo com 3 dias de vida. E ela saiu em choque da UTI. E por lá ela ficou por mais quase 90 dias. Por várias vezes eu escutei diagnósticos dos médicos, eu e meu marido, de que ela não passaria daquele dia. E é muito duro tu escutar isso, que talvez a tua filha não passe daquele dia. Nós dois, unidos pela fé, a gente simplesmente decidiu fechar os ouvidos para os médicos. A gente fechou os ouvidos para os médicos e todas as vezes que a gente escutava um diagnóstico como esse, nós descíamos na capela do hospital, do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. E a gente falava com Deus e pedia que Ele nos permitisse trazer a nossa filha nos braços. Se eu contar, dá um livro, 2, 3 livros, mas o que eu quero dizer para vocês é que naquela sala de UTI, onde muitas mães estavam lá chorando e descrentes, eu, com uma fé que talvez eu tenha aprendido em Mary Kay, talvez nesse momento eu aprendi a colocar como prioridade Deus, família e carreira, eu entrava naquele leito de UTI, vendo meu bebezinho entubado, vendo meu bebezinho cheio de fios, eu peguei ela com 15 dias de vida, cheio de médicos ao redor, porque ela estava cheia de aparelhos. E eu cantava, eu dizia que ela era maravilhosa, eu e o Márcio, nós dizíamos para ela ser forte, para ela ser guerreira, que ela teria uma vida maravilhosa, nós contávamos como era o quartinho dela, nós falávamos como eram os familiares, eu pedia para os médicos não falarem no diagnóstico próximo dela, eu aprendi, e eu sou grata a essa oportunidade, eu tenho, e falei no meu DB como nacional, um dever moral com a Mary Kay. Porque talvez essa fé que eu aprendi com muitas mulheres em Mary Kay salvaram a minha filha. Tô tremendo, tô suada aqui, devo estar assim, ó, molhada. Porque relembrar de tudo isso só faz com que dobre a minha gratidão. Por tudo isso que nós vivemos lá e muitas que estão aqui acompanharam. Gurias, era inegociável trazer minha filha. E o poder da nossa imaginação, o poder da nossa declaração, o poder da gente conseguir imaginar e criar dentro da nossa mente o cenário que a gente quer, faz milagres. E lá no hospital, eu imaginava luz de todas as cores ao redor do berço dela. Ela infectou com uma bactéria chamada KPC, e essa bactéria é resistente a praticamente todos os antibióticos. Nós estávamos na mão de 2 antibióticos e diariamente eu via bebês falecendo por essa bactéria, de pessoas próximas, de pessoas que eu criei laços de amizade, e a minha filha se manteve firme, forte
Em 90 dias ela teve alta e em 90 dias a imagem que eu tinha cravada na minha mente de entrar por aquela porta com meu bebezinho no colo se realizou. Para Deus nada é impossível e foi em Mary Kay que eu aprendi. E talvez Mary Kay, por tabela, tenha salvado a vida da minha filha, porque eu tenho certeza que ela é um milagre. E o fato de eu não negociar a vinda e a saúde dela, eu e o Márcio, unidos, né, em muita fé, hoje ela tá aí, linda, perfeita, maravilhosa, nos dando muito orgulho. Porém, voltei. E aí, galera, o que aconteceu? Eu quero que vocês imaginem nesse momento um joguinho de dominó. Pensa, Deus é o nosso Deus dos milagres. Glória a Deus. Hoje tá aí, daqui um pouquinho ela entra aqui. Ela me pediu, tu vai falar de mim hoje? Eu falei, claro que eu vou. Ela, então eu quero aparecer. Daqui um pouco eu chamo ela aqui. Isso aí mesmo, Mi, nos aproximamos do pai pela Mary Kay. E, gurias, quando eu voltei, meu negócio já não tava mais bombando tanto assim. 17 diretoras pararam de toda a minha futura área nacional. E aí eu tava com um bebê pequeno, nós ainda tínhamos algumas dúvidas em relação à saúde dela, neurológica, cardíaca, e o meu negócio, que era aquele estouro, começou a fazer assim, ó, pim, 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 pim. O que era quase uma futura área nacional se tornou uma área em construção. Eu quero resumir, senão vai cair a live! Mais uma vez, entendi que o que eu passei, o que nós passamos com a situação da Martina, foi para que eu entendesse. 17, Ana! 17 diretoras. Era para eu aprender a colocar como prioridade Deus, família e carreira. E eu reconstruí minha área nacional nos próximos 2 anos. Em 2016, 2017, reconstruímos, eu e as minhas grandes parceiras, porque se 17 naquele período foram, algumas ficaram e eu honro elas até hoje. Minha liderança, a cada dia eu busco ser melhor por elas, pelas minhas parceiras que ficaram até aqui hoje. Dani, não cai a live, Sabrina falou, não vou cair, já vou finalizar. Reconstruímos a nossa área em 2016, 2017, entrei em qualificação em janeiro de 2018 e nos formamos uma área nacional em agosto de 2018. Pra gente encerrar, gurias, não importa a tua condição, importa a tua decisão, não importa se tu teve que reconstruir, não importa o que tu perdeu, tudo serve como aprendizado, tudo serve pra que tu curta o teu processo, tudo serve pra que Deus tá te lapidando, às vezes a ferro e a fogo, mas entende que é um propósito dele. Aprende com isso e tenha certeza que nada e nem ninguém e nem um desafio que se apresentar no teu caminho segura uma mulher altamente determinada e com uma grande necessidade. Martina, vem aqui rapidinho, filha, antes que caia! Gurias, nada nem ninguém segura uma mulher altamente determinada e com uma grande necessidade. E aí, gurias, diante de tudo isso, hoje o meu troféu é esse aqui, ó. Essa gata linda, maravilhosa, cheirosa, que me ensinou e que veio pra me ensinar tanto num período onde eu tinha os valores invertidos. Onde os meus valores era a carreira em primeiro lugar. E ela veio aí pra nos ensinar, pra ensinar a nossa família, eu, o Márcio, né? Todo mundo que ninguém segura uma criança altamente determinada, com sede de vida, com sede de vitória, com vontade de vencer, mesmo que as pessoas às vezes diziam que ela teria horas de vida, ela decidiu vencer e ela é minha maior inspiração. Então, gente, o que é que são consultoras parando, diretoras desistindo, para uma mulher que tem sonhos, para uma mulher que está disposta a superá-los e para quem acredita em Deus. Então, gurias, finaliza antes que caia aqui. Espero que de alguma forma eu tenha inspirado vocês. Amanhã a gente tem uma live super especial. Se alguma das minhas irmãs nacionais puderem colocar aqui, que deu branco agora depois de tanta emoção, para eu poder divulgar todos os dias. 20 horas temos uma live inspiração com essas mulheres que escolheram fazer uma carreira de sucesso com mulheres. Peraí, filhinha. Com mulheres que escolheram fazer
Um negócio que transforma vidas, um negócio de propósito, um negócio que realmente faz com que tu crie um legado, que tu crie uma história. E aí, como o exemplo arrasta, fiz a minha obra aqui pro Encontro de Nacionais e hoje quando eu cheguei na sala, a Martina tinha construído uma exatamente igual a mim. Então, o exemplo arrasta. Não permite... Igual. Tá igual, né? Não permite que nada e nem ninguém roube os teus sonhos. Tu é protagonista da tua vida, tu é protagonista da tua história, não importa os desafios que aparecerem no caminho. Mira no teu sonho e não para até chegar. Foi um Foto, vem fazer uma foto. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido inspirá-las e escuta essa frase de Mary Kay Ash. Não importa a tua condição, importa a tua decisão. Não importa se tu perdeu, não importa quem tu ganhou, importa o que tu vai construir a partir de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Faz um coração aqui, filhota. Bora seguir o nosso super propósito nessa companhia que tem como Deus o seu sócio principal. Beijo, gurias! Foi um prazer estar aqui com vocês. Amei, amei, amei!